Só. Não. Pronto, pronto. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos a Maputo, a Moçambique, nesta que é a feira que celebra a nossa cidade, a capital do país. Completa este ano 134 anos. É um enorme prazer receber-vos aqui e para conversarmos. E conversar alusivo à literatura, em primeiro lugar, celebrar a literatura e homenagear este grande senhor das letras moçambicanas, africanas e da língua portuguesa, e não só, que é Ungulane Vaca Cossa. Como é que estão? Estamos bem. Te ouvimos bem? Muito bem, muito bem. Eu creio que estejam todos aqui. Vou fazer, a Susana está, o Daniel Medina ainda não chegou, o Michel Keller está aqui, o Então, Edmilson de Almeida também, a Hiller Owen igualmente. Nós vamos fazer uma roda de conversa. Eu, na verdade, estou aqui como moderador e um moderador que vem aprender, vem colher as vossas experiências à volta deste tema, que se calhar pode ser complexo, mas não impossível. Será que a literatura ajuda a criar uma zona de intervenção cívica? Portanto, esta é que é a nossa mesa e, portanto, eu conto com prestigiadas figuras do mundo literário e académico que passo já a fazer a leitura das breves notas biográficas que pude colher a respeito de cada um. E vou começar com Susana Reis. A Susana não está, tenho a indicação de que a Susana não está, mas pronto, o Daniel Medina também não está. Michel Kegler está aqui e eu, mais uma vez, é uma honra a Michel estar consigo aqui, já estivemos juntos em outras ocasiões. Michel Kegler nasceu em Gießen, Alemanha, viveu na Libéria e no Brasil. Na Alemanha frequentou diversos cursos universitários, entre eles de literatura brasileira e portuguesa, e trabalhou no Centro do Livro e do Disco de Língua Portuguesa em Frankfurt, em cuja editora publicou a sua primeira tradução literária. Michael assumiu-se como tradutor profissional desde finais dos anos 90, tendo já traduzido, entre outros livros, os de Manuel Tiago, ou Álvaro Cunhal, Gonçalo M. Tavares, Paulina Chiziane, daqui a nada vamos fazer um pequeno desvio para falar da Paulina. É? Traduziu Paulina Chiziane, José Eduardo Abaluza, Onjac, Fernando Molica, Michel Alves, João Paulo Cuenca, Luiz Rufato, Moacir Cicliar. Desde 2001, Michel Kegler publica no site da Nova Cultura, que é um site sobre literatura dos países de língua portuguesa. Em 2009, publicou a Antologia de Poesia dos Países Falantes de Português, com o título Hotel Vermar, em homenagem ao Festival Correntes de Escritas. Em 2014, foi homenageado, galardoado, dizia, com o Prémio de Tradução Literária de Stein, espero estar a dizer bem este nome, na Alemanha. Olha, mas nem os alemães sabem pronunciar isso. Obrigado, Michel. Quase mordi a minha língua. O Edmilson, vocês vão perdoar, eu vou vos tratar com esta proximidade que esta melhor conversas. assim. Muito Obrigado. melhor. O Edmilson de Almeida Pereira nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. É poeta, ficcionista, ensaísta, professor e pesquisador de cultura e da religiosidade afro-brasileiras. É um autor prolífico, com dezenas
produzia artigos científicos. Estreou-se na literatura em 1985 com o volume de poemas Dormundo. A partir de então, sucedem-se inúmeras produções, tanto no campo da poesia quanto da crítica, e ainda com importantes publicações de cunho etnográfico voltadas para a análise e compreensão da diversificada produção cultural oriunda da diáspora africana no Brasil. Publicou, entre outros livros, de poesia, Corpo Vivido, Livro de Falas, Árvore de Arturos e outros poemas, Corpo Imprevisto e Margem dos Nomes. Aliás, entre 2005 e 2007, o Edmilson publicou mais 9 livros de poesia e 5 de crítica literária, para além de 8 títulos ensaísticos elaborados entre 2000 e 2003, em coautoria com Núbia Pereira Gomes, e ainda 12 títulos de literatura infantil e infanto-juvenil. Passo agora para Hilar Owen, que foi investigadora na Faculdade de Português, em Oxford, e é professora emérita de Estudos Portugueses e Luso-Africanos da Universidade de Manchester, onde dedicou especial atenção à lecionação da literatura moçambicana. Tem trabalhos produzidos a partir de obras de escritoras portuguesas e africanas dos países falantes do português, à luz da teoria feminista e da teoria do gênero, bem como investigou a relação entre a teoria pós-colonial e o cinema contemporâneo português e africano falante da língua portuguesa. É co-investigadora de 2 projetos de investigação, nomeadamente Intersexualidades e Narrativas Escritas e Visuais da Nação Pós-Colonial. É autora de uma vastíssima bibliografia científica, entre artigos científicos, introduções e capítulos de livros, sobre literatura e também sobre cinema. Bem, estes são os nossos ilustres convidados. Aqui mais uma vez dou as boas-vindas e vamos começar a conversar sobre esta intrigante questão. Será que a literatura ajuda a criar uma zona de intervenção cívica? Mas antes de começarmos a conversar sobre esta questão, eu iria fazer um desvio necessário, como disse na introdução, porque a nossa Paulina Chiziane foi anunciada ontem, Prémio Camões 2021. Estamos aqui com 2 pessoas, no mínimo, que conhecem bem a obra da Paulina. Michael Kegler, que traduziu Balada de Amor ao Vento e o 7º Juramento, do vasto leque de obras de autores africanos traduzidos, e Hilar Owen, que também dedicou estudos à obra da Paulina Chiziane. Eu pergunto ao Michael e a Hilar como é que receberam esta notícia do Prémio Camões para a Paulina Chiziane. Com muita alegria, como não havia de ser, com imensa alegria, celebrando, ainda estou celebrando. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando der a minha palestra. Vou falar um bocado mais sobre a importância da Paulina para esta questão da intervenção cívica. Parece-me um exemplo perfeito mesmo. Vai muito bem. Conheço a Paulina desde os anos 90, finais dos anos 90, e sempre foi para mim um prazer e uma honra ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, ver sobre ela, de participar em conferências com ela, e fiquei imensamente feliz e nada surpreendida quando ela ganhou. Já era muito, muito merecido. E uma celebração não só para Paulina, mas para Moçambique, evidentemente. E é uma honra para mim poder participar, por acaso, mas cai muito bem, participar neste painel, nesta ocasião, celebração nacional. Isso. Sim, da minha parte também, acho que foi uma surpresa só pelo fato de eu não estava a contar com a apresentação do Prêmio Camões ontem.
E fui ver no Twitter quando eu saí da Feira do Livro e vi, puxa vida, a Paulina Chiziane, claro, tinha que ser. E pouco antes ainda tínhamos falado sobre ela, porque é uma editora moçambicana na Feira de Frankfurt, 039 ou 390, não sei se nome é esquisito, mas falamos muito sobre a Paulina Chiziane, também a trajetória dela que tem a ver com a Alemanha, porque o primeiro livro publicado fora de Moçambique da Paulina Chiziane foi O Ventos de Apocalipse, traduzido pela Elisa Fuchs, na editora Brandes und Apsel, que até hoje tem os livros dela em estoque. E isso também não é comum no mundo editorial alemão. E os livros ainda estão ali, os 3 livros traduzidos, né, dos quais 2 foram traduzidos por mim. A Balada de Amor ao Vento, que ainda é um livro assim muito querido, foi traduzido por mim e pela Cláudia Stein. E foi uma celebração. Ontem à noite já fiquei ao vivo no Twitter, fiquei entusiasmado, e hoje celebramos isso na Feira do Livro. Colocamos os livros dela num stand e tiramos algumas fotos e passou muita gente festejando conosco, né? E eu acho que é um prêmio muito merecido e é uma alegria para nós todos. Cada prêmio Camões é uma alegria para nós que trabalhamos com a língua portuguesa, mas para nós que amamos Moçambique é mais um, né? E eu acho que Paulina, como a Hilary disse, é uma escritora muito especial e que tem muito a ver com o nosso tema. Eu gostaria de e a essa celebração tão justa, né? Gostaria de somar minha voz a essa celebração justíssima. Vocês me ouvem? Pelo seguinte, nós temos aqui na nossa universidade um curso permanente de introdução às literaturas africanas de língua portuguesa. É um curso fixo e nós estamos na década com a Paulina Chiziane. E a Chiziane tem uma relação muito vigorosa com o Brasil por inúmeras razões, mas com certeza a mais significativa é por se tratar de uma mulher negra que tem toda uma experiência histórica complexa e, no caso do Brasil, nós não temos, né, ou não tínhamos até pouco tempo, esse perfil de uma autoria negra trabalhada, divulgada, reconhecida de público. Então, quando a Chiziane começa a ser uma frequentadora do Brasil, ela passa por aqui muitas vezes, quando os livros dela entram nos programas das universidades, de imediato se cria uma conexão muito grande entre autoras negras brasileiras com a obra da Paulina Chiziane. Então, esse fato da premiação de ontem representa, como a própria Paulina afirmou, né, uma vitória da língua portuguesa em África, mas, sobretudo, uma vitória de mulheres que trabalham contra o sistema em cada país com as suas marcas. Então, aqui no Brasil ontem, a notícia chegou assim, num momento belíssimo, está sendo muito bem recebida, e nós agradecemos imensamente a Moçambique por ter nos dado Paulina Chiziane. Com certeza, eu acredito, obviamente, porque também sei que a Paulina é muito no Brasil. Aliás, acredito também que com este feito a obra da Paulina vai ganhar uma nova pujança, uma nova dinâmica, quer em termos de tradução, quer em termos de estudos, não é? Que já é felizmente bem estudada, mas acredito que ela vai ter agora, há aqui um catalisador positivo sobre a autora. Bem, este foi um momento que nós dedicamos primeiro a cumprimentar a Paulina por este feito. Estamos todos felizes, estamos todos de parabéns. Voltemos então para o tópico da nossa conversa. Será que a literatura ajuda a criar uma zona de intervenção cívica? E eu quero olhar, Michael, para o seu trabalho, o trabalho de tradutor, não é? O trabalho de tradutor, e tu tens uma vasta experiência de mais de 25 anos, o trabalho de tradutor parece-me uma espécie de militância, de alguma forma, não é? Militância por unir mundos
aparentemente distantes, não é? E não sei se tu sentes que ao fazeres isso como tradutores, estás de alguma forma a contribuir para a construção de um mundo global mais humano, se calhar. Como é que a tradução, como é que o seu trabalho, o seu papel, que é um papel quase messiânico nesse sentido, contribui para esta zona, não é, de intervenção cívica? Oh, é uma grande pergunta mesmo, porque exatamente aquela questão do mundo mais humano, acho que é uma questão que é cada vez mais urgente para nós, né? E é uma questão que eu sinto cada vez mais pertinente, porque eu não sei se é o título dessa mesa ou um título geral dos eventos, da intervenção no mundo de barbárie, é que, infelizmente, estamos vivendo num mundo bárbaro, uma coisa que não esperávamos, sei lá, nos anos 80, que achávamos que tudo ia melhorar, mas estamos galopando para uma barbárie, estamos galopando para um colapso climático que tem a ver com todos aqueles capitalismos, aquelas coisas que sempre combatemos aqui na Europa, de uma certa forma, de uma forma teórica. Na África, as consequências de tudo são mais fortes. Aquela de combater uma teoria já deixou de ser em África, acho que nunca aconteceu. A literatura tem um papel às vezes pequeno e às vezes imperceptível, né? Porque em princípio dizem que fazemos belas letras. É uma coisa, quer dizer, quem sabe se é necessária a literatura, mas na tradução, como disseste, existe aquilo de juntar mundos, de contribuir para uma globalização numa escala muito pequena. Mas eu acho importante, quer dizer, para mim, né, uma visão subjetiva, obviamente, é extremamente importante, porque é a minha janela para o mundo, né? Conseguir ver o Brasil e mostrar o Brasil, né, para os meus conterrâneos. Mostrar a África, que eu não conhecia há muito tempo, quer dizer, eu conhecia só através dos livros, agora cheguei a conhecer Moçambique, conhecer a Angola e conheci a Libéria quando eu era criança. Mas mostrar isso para aqui obviamente é uma contribuição para uma globalização para o bem, né? Não, em geral, não traduzimos maus autores, traduzimos bons autores e autoras e pessoas que são do bem, né? E cada letra que é do bem é uma letra que contribui para um mundo. Isso soa um pouco esotérico, talvez, um pouco teórico, talvez, mas eu acho que temos uma situação concreta, por exemplo, agora, que eu acho que estamos na Feira do Livro de Frankfurt e quem está a protestar contra a presença de editoras nazis na Feira de Frankfurt, que infelizmente essas editoras existem, quem está em frente do protesto contra essas editoras do mal esse ano, são basicamente escritoras e escritores afrodescendentes alemães. Quer dizer, os mundos estão se juntando. Agora, no trabalho das próprias letras, eu acho, assim, é uma simples contribuição para uma tentativa de entender o mundo como um mundo em sua totalidade ou em seus vários elementos, em suas outras perspectivas, né? Porque aquele eurocentrismo, claro, isso chegou a um limite e estamos a aproveitar também dos outros mundos, né, para melhorar o nosso mundo europeu, quer dizer, não tenho dúvida disso, o Ngugi wa Thiong'o já falou isso há 40 anos, né, que isso também é uma forma de exploração, mas eu acho que isso enriquece o mundo. A literatura é mais inofensiva do que a exploração material, e por isso eu acho importante trabalhar na literatura para nos entendermos todos. E já seria bacana se a África também conseguisse explorar um pouco mais a literatura europeia também. Eu tenho se calhar mais uma pergunta para o Michel.
de fato a literatura serve para nos entendermos. Hum. Eu conheci um Ngulane, devia ter 15, 16 anos, e de fato eu conheci um Ngulane com o Alalape. O Alalape foi o primeiro livro do Cossa que eu li, e foi um livro dificílimo. Primeira vez, se calhar a primeira, até a terceira ou quinta vez, eu não entendi o Alalape. Porque é um texto que mesmo em português, para quem não conhece o autor e está a experimentar o autor pela primeira vez, vai encontrar certamente dificuldades por causa da estrutura, a forma como o Ngulane escreve, escrevendo em português, mas com todo um substrato que é banto, é profundamente cultural banto. E tenho a impressão, e inclusive em conversas com algumas pessoas, tenho a impressão de que, de facto, mesmo na língua portuguesa, não deve ser um autor fácil de se ler. Quanto mais de se traduzir, Michel Kegler, qual é a tua opinião? Pois é, isso eu acho que é um grande dilema, porque nós estamos a falar de um mundo diverso e em sua diversidade, uma diversidade justa, né? E a nossa tentativa é de trazer o conhecimento de outras vivências, de outras culturas, de outros substratos culturais, como tu disseste, né? Só que temos que ter um gancho. E isso é extremamente se torna fácil quando um escritor, uma escritora escreve de certa forma direcionada para a Europa, no meu caso, né? Ou se essa pessoa escreve um texto com um substrato que temos que explicar mais, né? E isso eu acho que é uma evolução. Assim, um simples exemplo é da literatura brasileira o termo cachaça, que 50 anos atrás ninguém sabia o que era, então queria se colocar uma grande explicação. Agora já todo mundo sabe o que é aqui na Europa, então já podemos partir um pouco daquele conhecimento. Quer dizer, conhecimento gera conhecimento, né? O outro problema que temos na tradução de autores dos países do Sul, basicamente, né, é exatamente aquele o nosso mercado, e falando de literaturas também, falando da edição de livro, o livro precisa ser de alguma forma vendável, né? Apesar de todos os apoios que tem. Então, a literatura... E aí começa a grande injustiça, porque há livros maravilhosos, como os do Ngulane, que ainda não se conseguiu colocar assim numa vendabilidade, digamos, fora do eixo da língua portuguesa, né? E isso talvez o desafio é uma coisa que não se faz até agora. Quer dizer, eu tenho um pouco isso também com os teus livros, Lucílio, né? Que estão assim, eu entendi eles melhor quando eu conheci Moçambique, né? O meu dever é agora não só trazer o livro para a Europa, mas também trazer mais um entendimento para que as pessoas entendam. E esse é tudo um jogo de cintura que é complicado, né? Temos que constatar uma derrota temporária, né? Que por enquanto não me sinto capaz, né? Pode ser que em 10 anos a gente consiga mais, que tem a ver comigo e tem a ver com os recipientes aqui, né? Não sei se expliquei direito, mas é sempre um jogo de cintura. Eu creio que sim, eu creio que sim. Faço uma ponta então para o Edmilson. Não sei se já conhecia o Ngulane. Qual é a sua experiência? Como é que o Brasil, pode ser uma pergunta uma pergunta ambiciosa da minha parte, né? Mas como é que o Brasil recebe a obra do Ngulane? O próprio Edmilson conhece alguma coisa do Ngulane? O Ngulane, neste momento, ele é publicado pela editora Capulana. Uhum. Tem, no mínimo, 2 livros. Acredito que mais. Como é que o Edmilson vê? Portanto, ele escreve em português e depois tem toda uma herança, digamos, se calhar, cultural, não é? Se calhar interesse ao Brasil. Como é que o Edmilson vê esta questão?
Bom, Lucílio, é uma pergunta interessantíssima, né? O primeiro aspecto é que o Ungulani não se lembrará de mim, mas eu o conheci pessoalmente em 1998, durante um simpósio em Monte Verità, na Suíça. Era um seminário promovido pelo professor Martin Linehan, da Universidade de Zurique, à época, e ele trabalhava naquele momento com questões das culturas populares e países do terceiro mundo. Era um simpósio bastante extenso. E o Ungulani participou, fazendo uma apresentação à época, que causou uma impressão muito grande, pelos aspectos que ele abordou, pelas temáticas. Eu o conheci, troquei 2 ou 3 palavras com ele, muito raramente, mas vinha conhecer a obra dele porque, no início dos anos 2000, como eu frisei antes, nós estabelecemos aqui na nossa Universidade Federal um curso permanente de estudo de literaturas africanas escritas em língua portuguesa. Então, é um programa panorâmico, mas ele faz um passeio, literalmente, né, pelas literaturas dos principais países em África que usam a língua portuguesa como veículo de criação literária. Então, o Ungulani faz parte do nosso programa regular de estudo. Nós discutimos todo semestre uma parte da obra do Ungulani, e o Alalap é o livro principal, é o livro de referência. Então, isso já me deixa, de certo modo, à vontade para falar um pouco da obra dele, de uma parte da obra, até porque há um fenômeno interessantíssimo, né? As relações do Brasil com as literaturas africanas é uma relação que a gente pode dizer muito recente e, ao mesmo tempo, muito profunda. Recente, em meados dos anos 80, nós já tínhamos uma série de professores em São Paulo, como Benjamin Abdallah Júnior, Maria Aparecida Santilli, que foram introduzindo paulatinamente o estudo dessas literaturas nos cursos de graduação. Um caso semelhante é da professora Laura Cavalcante Padilha, que aproveitava as aulas de literatura portuguesa para inserir estudos de autores africanos de língua portuguesa. Então, esse processo inicialmente muito empírico, ele ganhou uma conformação oficial a partir de 2003. E esse marco é importante para as literaturas africanas no Brasil, porque instituiu-se uma lei federal, a partir do governo socialista do Luiz Inácio Lula da Silva. Esse marco político é importante para o nosso tema, né? Essa ideia da boa literatura das pessoas de bem, como o Micael falava. Então, essa legislação de 2003 instituiu uma obrigatoriedade de ensino de culturas africanas e afrodescendentes em todo o estudo brasileiro, do fundamental ao universitário. Então, vejam bem, né? O Brasil é o segundo maior país do mundo em população afrodescendente, foi o país que mais absorveu mão de obra escravizada, mas a população negra aqui é, de certo modo, tratada ainda como estrangeira no território, né? Precisamos de uma lei federal que viabilizasse a introdução sistemática desses campos de estudo. A partir desse momento, então, 2003, as literaturas africanas em língua portuguesa tiveram um grande desenvolvimento, principalmente nos cursos de pós-graduação. Tivemos realmente assim uma década áurea em que várias universidades estabeleceram esses cursos de pesquisa e investigação, com a vida, inclusive, de muitos autores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, né, Guiné-Bissau, participar de seminários, encontros. Né? No momento, inclusive, quando a Paulina Chiziane veio ao Brasil várias vezes, a Odete Semedo fez um doutorado aqui em Minas Gerais, né, que é a minha região. Então, há uma década em que a universidade tem um papel muito importante no acolhimento dessas literaturas, dos autores, e com um retorno muito significativo de uma produção teórica. Os nossos cursos de pós-graduação, há uma vasta leitura, com muitas teses e dissertações, sobre vários aspectos das literaturas africanas em língua portuguesa. Não sei até que ponto esse material teórico tem chegado, né, aos países africanos, como retorno, mas o fato é que, inclusive, parte desse manancial teórico ele se converteu depois em material didático, que ainda hoje, né, com muita precariedade, por causa do momento político que vivemos, ou apesar dele, muito desse material alimenta os livros didáticos. Então, nós temos livros didáticos hoje em que os nossos alunos de 15, 16 anos, 17 anos, quer dizer, os jovens, estão lendo contos da Paulina Chiziane, estão lendo a poesia do Agostinho Neto, estão lendo Ana Paula Tavares. Né? O Alalap começa a chegar de uma maneira mais restrita, e como o Micael mesmo comentava, há uma linguagem muito específica, muito própria. Então, é um autor que precisa de um processo de mediação também mais elaborado. Tá? O que acontece, e aí, né, se você me permite
um breve comentário, é que o Brasil e a América Latina, por serem áreas de extrema instabilidade política e econômica, consequentemente instabilidade social, é uma área continental em que você consegue ter, numa década, grandes avanços, né, como tivemos em relação a essa Lei 10.639 e essa aproximação das literaturas africanas, mas você pode subitamente ter um retrocesso violento. Então, o que o Michael comentava, se o mundo vive um momento de um pesadelo neoconservador, a América Latina nunca perdeu esse pesadelo conservador. Esse pesadelo só aumentou com essa recente onda, né, com essa recente onda conservadora no mundo. Então, nós estamos lutando muito em termos acadêmicos, em termos teóricos, ou em termos sociais mesmo, na prática social, para que esse em uma década atrás não se perca, né, seja reduzido. Então, tem sido fundamental, nesse momento hoje para nós, em relação às literaturas africanas em língua portuguesa, o espaço universitário. O espaço universitário. Porque ele tem um público leitor permanente, uma linha de pesquisa também consistente, e agora uma questão, eu só comento rapidamente para deixar para a gente pensar o problema mais tarde, né? Há uma descoberta, entre aspas, vamos dizer, por parte das grandes editoras brasileiras, pensando de fato no mercado editorial, pensando na literatura como uma mercadoria que vende, embora seja um produto cultural, há uma atenção recente das grandes editoras brasileiras, não só para os autores afro-brasileiros, mas também por essa literatura que vem de países africanos. Publica-se muita hoje tradução de autores nigerianos, e a língua inglesa tem uma predominância importante, né? Mas se começa a publicar esses autores africanos de língua portuguesa. Principalmente, aí vem curioso, né? Os autores de poesia. Né? O Brasil é um país de poetas, né? Um país de muitos poetas. Então, há hoje, né, um movimento muito significativo de pequenas e médias editoras que começam a publicar principalmente os poetas de Angola, Moçambique, Cabo Verde. A Conceição Lima, no caso, por exemplo, de São Tomé, é uma autora hoje extremamente apreciada. Né? Vai sair daqui a pouco uma antologia da obra dela e ela tem uma receptividade muito grande. Então, só para concluir, né, o Ungulani ainda é aquele autor de nicho, seja pela sua postura política, seja pelo seu posicionamento diante de questões sociais, que demandam sempre uma discussão mais aprofundada, mas fundamentalmente pela maneira como ele escreve. A lógica que você comentou muito bem, né? Você tem uma estrutura ainda de língua portuguesa, mas com uma visão e uma percepção de mundo banto. O Brasil tem essas duas situações. Mas ainda, aqui no nosso caso, nós ainda não desenvolvemos, principalmente ficção, que tenha feito essa fusão. O mais próximo que chegamos desse jogo entre o universo ocidental, a língua portuguesa, e essa profunda herança africana no Brasil, de múltiplas matrizes, né? A Iorubá, mais ao nordeste, a Banto, no centro-sul do país. O texto que tenha chegado mais próximo a isso, que me parece, né, entre nós, da nossa prosa mais contemporânea, ainda é dos anos 80, que é o Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, né, que é uma obra que está um passo à frente em relação a essas questões, a obra do Jorge Amado. Há um avanço mais na discussão epistemológica mesmo dessas relações que o João Baldo estabelece. Mas ainda estamos longe de explorarmos efetivamente esse universo que faz o Bacacossa com o Alalap, que faz muito bem o Luandino Vieira com Nozes do Maculuso, em Angola. Eu acho que são dois romances que podem dialogar muito entre si, né? Porque, no nosso caso, da prosa moçambicana, em que esse jogo se apresenta, o texto em que ele é encenado e que chegou mais ao Brasil de maneira mais intensa foi a obra do Mia Couto. Mas o Mia Couto não é o Bacacossa. São dois grandes autores, né, dois grandes ficcionistas, que enriquecem muito a prosa em língua portuguesa, mas eu creio que com componentes e vieses muito diferenciados. Então, o Mia tem uma vasta aceitação no caso do Brasil, e o caso do Bacacossa não. O Bacacossa, para nós, é o que é, por exemplo, em termos de experiência social e literária, o que é a obra do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa ainda é um mistério para muitos brasileiros. Ou a Clarice Lispector, né? Embora sejam autores muito conhecidos, muito analisados, mas para o grande público, um Guimarães Rosa, uma Clarice e um Bacacossa precisam fundamentalmente de uma mediação crítica que passe pela escola, do ensino fundamental, do ensino médio, passe pela
e deveria passar por uma mídia cultural mais sólida, mais consolidada, mais responsável também, né? Não uma mídia propagandística, voltada para o mercado da publicação como objeto de venda. E esse momento no Brasil, infelizmente, né, é a nossa realidade, o nosso jornalismo cultural está com um espaço muito reduzido, né? Aí, claro, infelizmente, respondendo ao próprio momento político que o país vive, né? O Brasil vive um momento terrível, não vamos entrar na temática, mas de profundo retrocesso que afeta, obviamente, essas relações do campo cultural, né? Todo o avanço que nós tivemos na década de 90 e na primeira década dos anos 2000, com o diálogo Sul-Sul, foi muito bem articulado, em cerca de 6, 7 anos isso ruiu, né? Então, que mostra a fragilidade das bases democráticas do nosso continente. Obrigado, Edmilson. Foi interessante ouvi-la falar da literatura afro-brasileira e, segundo entendi, de uma certa, de um crescente, digamos assim, de produção teórica sobre essa literatura, mas que está a precisar ainda de mais estudos e de uma maior projeção. E eu hei de voltar a si, Edmilson, porque tenho mais uma questão que tem a ver exatamente com a literatura afro-brasileira no Brasil. Tenho indicação de que acaba de chegar a Susana Reis. Boa noite, bem-vinda, Susana. Muchas gracias, buen día. Desse lado é bom dia. Ok. Bem, eu vou, antes de prosseguirmos, fazer uma breve apresentação também da Susana, que nasceu em El Salvador. A Susana é poeta, atriz e professora. Trabalhou como professora de línguas e literatura em várias universidades e participou em programas de formação literária para jovens e professores. Dirige a Índole Editores e preside a Fundação Claribel Alegria. Tem orientado oficinas de criação literária para jovens e adultos. Pertence ao grupo literário de mulheres Poesia e Mais. Publicou, entre outras obras, vamos desculpar, eu digo muito mal a língua da Susana. Los Solitários Amamos las Cidades, Postales Urbanas y Vitrales, História de los Espelhos, entre outros livros. Susana recebeu os Prêmio Jovem Talento e Prêmio Cona Cultura. Mais uma vez, perdão por não ter dito bem os títulos dos teus livros. Mais uma vez, bem-vinda. Nós estamos nesta mesa com esta instigante pergunta: será que a literatura ajuda a criar uma zona de intervenção cívica? E começamos esta conversa primeiro falando da Paulina Chiziane, a propósito do prémio que ela ganhou. Qual foi a ressonância em El Salvador? ¿Houve alguma ressonância deste prémio em El Salvador? Susana. Sí, en El Salvador, por lo menos entre los creadores de literatura, siempre estamos pendientes. Sabemos que el premio es un indicador importante, amén de todo lo otro que puede estar alrededor, ¿no? Pero siempre es una gran satisfacción saber que voces que no son las voces famosas, establecidas, estas voces que de pronto emparejan, diríamos así, o pretenden que la cultura sea muy global, no son las elegidas, y vienen autores como el poeta, el narrador que gana el Nobel, y nos permiten, sobre todo, que creo que es lo más rico para zonas como nosotros en Centroamérica, que siempre estamos como muy al margen de muchas cosas, conocer la experiencia a través de la literatura de otros procesos, en este caso, como es el tema de la mesa, o sea, de cómo la literatura es capaz, al darnos retratos de la época, hacernos resonar un espíritu de época que de pronto también se corresponde
al que tal vez países como nosotros aquí en la zona de Centroamérica buscan, procesan, pero que no siempre el gran mercado de la televisión, sobre todo, ¿verdad? Nos presenta. Entonces, acercarnos cuando conocemos autores nuevos que nos dicen cosas que no sabemos, de lugares que no conocemos cotidianamente por las noticias, que es como casi siempre nos llegan las otras culturas, tristemente, pues, porque siempre las noticias no siempre son las cosas buenas que suceden. Entonces, poder leer a un autor contemporáneo con experiencia de una cultura que nos es lejana, no solo por geografía, sino a veces también por el idioma, como en este caso, ¿verdad? Es siempre enriquecedor, ¿verdad? Y sí, allá se está pendiente y ya se está leyendo, muchos, he de reconocer yo también que no lo conocía y digo, pues hacer la tarea, que eso es también muy agradable, que por comparación de lo que a veces no sucede fue cuando ganó el premio Orhan Pamuk, que yo no conocía y quedé enamoradísima con su libro, ¿no? de Estambul. Entonces, dice uno, y lo leí y dije yo, aquí hay mucho mío también, hay mucho de cómo se habitan las ciudades, ¿verdad? Entonces, cómo enfrentamos día a día, conocerlo en la literatura viva es fundamental. Obrigado, Susana. Eu daqui a mais alguns minutos volto a si, porque eu quero fazer a pergunta a Hiller sobre o texto do Ungolane nas universidades. Como é que este texto foi recebido? Como é que trabalhou o Ungolane, ou como tem estado a trabalhar, se é que se pode dizer Ungolane? É um Ungolane traduzido ou um Ungolane escrito em português? E como é que tem sido a recepção deste autor, do seu ponto de vista? Pois, no Reino Unido, há muitos anos que damos as obras de Ungolane, sobretudo o Walalapi, e na língua original, em português, que nem sempre é fácil, mas eu sempre insisto porque acho que vale a pena insistir, não é? Que merece a pena e que também ele é um grande historiador. Não é só o fato de ele ser grande escritor e muito inventivo e criativo com a língua, que faz com que seja tão difícil, mas também é grande historiador e acho que isto é um ponto muito forte, porque permite-nos entrar em toda uma área de mitologias do nacionalismo e da nação. Isto também atrai-os mais fácil da Ungolane, enfocando mais essa questão da história, de mitologia do nacionalismo moçambicano, que vai desfazendo e desconstruindo. Então, há muitos anos que dou Ungolane nas minhas aulas, no meu curso sobre literatura moçambicana, que é em Manchester. Durante muitos anos quando eu estava lá, tinha uma cadeira só sobre literatura moçambicana, não literatura africana de língua portuguesa, mas moçambicana só, de maneira que sempre havia bastante espaço, havia espaço suficiente para mesmo integrar muitos autores, de maneira que havia Ungolane, havia Onuana, havia Paulina, obviamente, havia Lilia Monplay, havia Suleiman Kassamo, havia os grandes poetas nacionalistas, José Craveirinha e Noemia de Sousa e Marcelino dos Santos. E dentro deste contexto de ter suficiente espaço, dar Ungolane era indispensável e sempre e merecia a pena. E ainda melhor ao nível da pós-graduação. Tinha vários alunos, como Elena Jones, Ana Margarida Dias Martins, que escreveram sobre Ungolane no contexto da pós-graduação, do mestrado, onde elas tinham mais capacidades linguísticas, obviamente. E depois, uma outra área que teria gostado de desenvolver muito teria sido, que infelizmente nunca tive a oportunidade de fazer, mas teria gostado de fazer, era enfatizar mais não só Ungolane, mas comparações com João Paulo Borges Coelho, que é outro grande historiador, desde o lado
pois, falando mais sobre a época colonial ainda, e também escreveu uma série de romances extraordinários que também merecem ser traduzidos para a língua inglesa, que ainda não foram, infelizmente, mas deveriam ser. E acho que, pois, esta perspectiva comparatista, comparando o Ungolani com João Paulo Borges Coelho, sido um ponto de entrada e um ponto de ruptura fundamental para este exercício. E também eu editei uma coisa que eu escrevi comparando Ungolani e Paulina, que talvez pareça uma comparação menos óbvia, mas do ponto de vista de desconstrução de mitologias sexuais, não é só Paulina a fazer isso, também o Ungolani tinha coisas interessantes que dizer sobre este assunto. Construção de mulher, de género sexual, dentro das mitologias do nacionalismo. Tanto o Ungolani como o Paulina tinham muita coisa que dizer sobre este assunto. Então, pois, para mim, Ungolani e as suas obras sempre foram fundamentais para a nossa cadeira de literatura moçambicana em Manchester. Sem dúvida. Isso. Pois, Hiller. E eu, de fato, a Hiller falou da Noêmia, aliás, falou da Paulina, da Noêmia, da Lina Magaia, não é? Uhum. Eu estive a procurar um pouco pelos trabalhos que fez, Noêmia de Souza, Lina Magaia, Lilian Monplé, e este interesse da Hiller pela literatura escrita por mulheres. Uhum. Há aqui uma espécie também, volto àquela questão da militância, há aqui uma espécie da militância, há uma voz interventiva nestas mulheres do seu ponto de vista? Claro, como não havia de haver. Claro, porque eles tinham que lutar para se impor, para ter uma voz, para ter direito à fala, para ter direito à caneta, ter direito a escrever e a imprimir. E eles participaram não só nas lutas nacionalistas e na época marxista-leninista, mas também na luta para a igualdade de direito e para o direito de falar como mulheres e nas lutas contra machismo e sexismo e violência doméstica e estupro. Isto vem em todas as obras. A Paulina nunca deixa de enfatizar isto. Em qualquer livro que ela escreve sobre as situações com que as mulheres lidam na sua vida diária. Ela própria escreveu há alguns anos já, mas vale a pena recitar. Ela escreveu em 2003, vale a pena investir nas mulheres porque elas garantem a continuidade, garantem a sustentabilidade do próprio sistema de desenvolvimento. Acho que vale a pena lutar por elas. Isto não é ambíguo. O que ela escreveu, eu acho que ela tem vivido isso. E a obra dela continua a nos fazer lançar este desafio. E dentro deste contexto é uma pena, mas é uma pena que teremos que resolver isso, que ela é relativamente pouco traduzida à língua inglesa, infelizmente, em comparação com a Alemanha, por exemplo. Não tem assim muita coisa em língua inglesa de Paulina. E também é um bom momento para homenagear o meu colega e o meu amigo David Brookshaw, que realizou a única tradução que temos da Paulina, que é a Niketch, uma história de poligamia. Ele traduziu como The First Wife. É uma tradução brilhante. E deveria ser só a primeira de muitas obras a serem traduzidas para a Paulina, que ela merece essa disseminação na língua inglesa também. E o momento chegou, mais que chegou. Porque o Obrigado, Hiller. Ungolani e Miyakoto já, e até Lina Magaia também, e Lili Monplé têm traduções inglesas. A Paulina é que é relativamente pouco traduzida. Isto é uma pena, é uma perda nossa. Temos de mudar isso. Com certeza, vamos mudar. Obrigado, Hiller. Susana, eu volto a si. Eu volto a si a propósito de um poema que eu faço questão de ler. É um texto traduzido por Floriano Martins e que diz o seguinte: recolhi os postais, as fotos de criança, todas em um quebra-cabeças de sangue e ladrilho. Reinventei uma cidade a partir de tiras e lágrimas, ruas empedradas, esquinas buliçosas. Tento seguir aqui,
Acaricio as fotos, a lembrança reconstruo. Eu não posso dizer que conheço a poesia da Susana, mas percorri os textos, alguns textos traduzidos pelo Floriano Martins, e tive a sensação de que a infância e a memória são importantes na sua escrita, enquanto mecanismos de reconstrução de lembranças, reconstrução, se calhar, de passados. Mas estamos a falar de poesia que, em princípio, portanto, é um exercício de introspecção. E eu pergunto, então, Susana, há espaço para vermos a sua poesia como socialmente pertinente, digamos, um pouco à luz desta questão da intervenção? Como é que vê, qual é o seu olhar? Bueno, en mi caso, y estos poemas, qué lindo se oye siendo recitados en el portugués, que bueno, que parte de lo que decía Hilary también, y cuando entré que estaba hablando de Nilsson, que creo que es una de las cuestiones que de pronto pues no nos permiten es fronteras del idioma, y en el caso de Centroamérica estamos atrapados en el monolingüismo. Las últimas generaciones ya conocen otros idiomas, hay jóvenes políglotas, pero en mi caso, por ejemplo, corresponde a la generación y un poco que tiene que ver por qué la memoria y la soledad y el desarraigo están tanto en estos poemas, es porque yo pertenezco a la generación de los niños de la guerra. Tras la guerra civil que estalla en los 80 en El Salvador, nos aleja tremendamente del mundo en cuanto a estos avances o estos acercamientos culturales, por así decirlo, de cualquier tipo, y somos primera plana por el horror de una guerra fratricida. Para muchos fue muy difícil, aquellos a quienes nos llamaba la atención conocer otros idiomas, aprender, y que no tuviéramos los privilegios, pues obviamente quienes están de privilegios siempre tienen a veces la capacidad de sortear, ¿no? De poder, amén de las dificultades, pues lograr algunas metas, pero en mi caso, que fue una de esas, ¿no? que yo amaba el portugués, yo amaba el francés, yo quería aprender idiomas, no era fácil. Entonces, mucha de mi poesía y de estas cuestiones pasa por ahí, ¿no? por esos desencuentros en los que nos pone la vida, y esta poesía que parece muy confesional, que parece muy, muy intimista, como aquí también bueno, en El Salvador nos han puesto como la etiqueta de los neonihilistas, algo por el estilo, ¿verdad? Creo que no, creo que a fin de cuentas es solamente el pulso de esa memoria, de esos niños que fuimos atrapados en una situación en la que no entendíamos a la edad que nos tocó cómo sortearla y cómo encontrar otras posibilidades para alcanzar, ¿verdad? Trascender las fronteras de los idiomas, por ejemplo, ¿verdad? Porque traducciones teníamos de los clásicos y todo eso, pero siempre tenemos un gran reto con el tema de la traducción de los contemporáneos, ¿verdad? Yo he leído a toda Clarice Lispector, pero en español, por supuesto, ¿verdad? Y luego Jorge Amado, que ya es otro clásico, pero ¿qué pasa, no? Con esas voces contemporáneas, ¿qué pasa con esas voces que nos están dando una aquí y una ahora, que también nos abren otras perspectivas de lo cotidiano, que puede estar para mi caso, ¿verdad? Poesía como la que yo escribo, que parece muy intimista, pero dice uno, no, ahí hay un pulso también, ¿verdad? De una generación de gente que mira de cierta perspectiva y le duele personalmente, ¿verdad? Cuestiones que suceden alrededor, ¿verdad? Todo lo que pasa en esa sociedad que nos atrapa en nuestro aquí y en nuestro ahora.
Obrigado, Susana. Eu tenho mais uma pergunta, Susana. Não sei qual é a sua relação com a obra do Ngulane. Portanto, estamos a falar de espaços distantes. É verdade que ele começou a escrever em 87, começou a publicar em 87, 1987. Tem recebido a obra do Ngulane, El Salvador, de alguma forma, conhece este autor, porque eu acho que estes momentos também são momentos que ajudam a dar algum reporte, algum relatório, digamos assim, sobre a presença dos autores da língua africanos de língua portuguesa nesses outros espaços. E como nós não podemos ter essas informações diariamente, esta é uma oportunidade para sabermos. ¿Há un Ngulane en El Salvador? Bueno, lo leen los mismos autores, diría yo. Tenemos una cuestión que es un gran reto también en nuestro país y es la ausencia de cátedras literarias nacionales. Las literaturas no se exploran como se exploran en otros lados porque nosotros no contamos, por ejemplo, con maestrías o doctorados de literatura, mucho menos de literaturas extranjeras. Recuerdo que cuando yo me gradué de una universidad con una licenciatura en letras y una de las anécdotas que contaba una profesora recién llegada, les estoy hablando de los 60 por ahí, y que decía que le dieron una cátedra de literatura francesa y ella llegó al salón de clases y dio esa primera clase en francés y ella muy preocupada porque decía, mi francés no es bueno. Y que sí, que yo estudié, ¿verdad? Y se habla francés y todo, pero como para dar una cátedra de literatura, lo curioso fue que estaban, porque los alumnos se quedaron así, cuando dijeron, y esta señora que está hablando en francés, no entendemos nada, y cómo vamos a superar esta clase, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes cosas, me acuerdo que lo discutía una vez con un compañero de generación, le digo, nos hemos perdido un poco lo que decía Hilary, ¿verdad? O sea, cómo el autor en su lengua materna tensa el lenguaje, ¿verdad? Y que es justamente lo que construye la literatura, ¿verdad? Entonces, nosotros al leer traducciones sabemos, como esa palabra, ¿no? Traductore, ¿verdad? Que siempre existirá esa traición al lenguaje de donde viene esa historia, de donde viene ese pulso, de donde viene esa palpitación. Y tristemente nosotros nos hemos formado leyendo a los rusos en español en El Salvador. Porque, por decir así, una de las literaturas más clásicas, pues no la leemos. Sí están los autores que han tenido pues esa avidez, ese privilegio de poder leer autores en sus lenguas natales. Pero pasa eso, que al final leemos. Yo hice unas clases de filosofías africanas, por ejemplo, ahí donde pude conocer e hice un paseo exquisito, ¿verdad? Por esa África de las luchas de liberación, y me quedé con muchísimos autores, pero fue por esa casualidad de que la maestra que dio esa clase era una maestra norteamericana que se radicó en El Salvador y tenía esa posibilidad, ¿verdad? Y ella obviamente los había conocido en inglés, pero de pronto tenía también conocimiento del francés y nos decía esas otras profundidades que son como las profundidades que nosotros hacemos en nuestra lengua materna cuando nos acercamos a los autores, ¿verdad? Y decimos, allí hay algo que nos da todo la riqueza de la literatura. Entonces, siento que en nuestro caso, a pesar de que sí hemos leído, de que sí conocemos, de que muchos somos como conscientes de cuál ha sido el devenir de la literatura en lenguas africanas o en África, todavía nos queda muchísimo por sortear, ¿verdad? En esa brecha que nos imponen la falta de traducciones, ¿verdad? Y también el acercamiento mismo a los libros. El Internet nos ayuda, definitivamente, pero no es lo mismo como cuando podemos con alguien que conoce, que ha estudiado, que ha estado allí, que es cercano a esa cultura,
el develamiento ese, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas siento yo que la literatura es siempre capaz de lograr, ¿verdad? Y de construir, de reconstruir y de hermanarnos. Obrigado. Obrigado, Susana. Bem, a equipe técnica diz-me que já não temos mais tempo. Temos que fechar a nossa conversa. E antes de fecharmos, eu gostaria de agradecer a Hiller, a Susana, o Michael e ao Edmilson por este momento de reflexão, este momento digamos assim, de conversa. Eu tenho uma última pergunta para todos. E só vou pedir que respondam de forma muito breve, porque o nosso tempo já fugiu. Como terão reparado, eu fugi um pouco à emenda da nossa conversa. Preferi explorar a experiência de cada um no seu contexto, sobre a recepção, sobretudo, da obra do Ungulane, daquilo que se conhece sobre o Ungulane Wakakossa. E, portanto, deixei a pergunta do nosso tema para o fim, que é este. Será que a literatura ajuda a criar uma zona de intervenção cívica? Então, eu peço para fecharmos uma resposta breve a cada um e despedimos-nos assim. Quem vai começar? Hiller? Acho que sim, para mim a prova é o que no nosso país agora, que são as autoridades e os governos a tentarem fechar as humanidades. Se não tivéssemos este poder, não teriam eles que tentar fechar e silenciar. Então, é a prova no negativo do poder que ainda temos que exercer. Senão, não se dariam tanto trabalho para nos fecharem e silenciarem. Isso. Claro que A literatura sim. ajuda. Sim. A literatura ajuda a exercer o poder, com certeza. Susana. Creo que la mejor forma de crear esta zona de intervención cívica es permitir que las voces circulen. Y creo que es aprovechar al máximo lo que ahora también nos entrega la tecnología y tratar de ir rompiendo cada vez más esas brechas y mostrar quiénes son los autores vigentes que no trascienden por todas estas normales de producción e insistir con ellos. Nosotras, desde RILMAC, por ejemplo, una iniciativa personal que tenemos de académicas y autoras en Centroamérica, estamos provocando eso, ¿verdad? Nos interesa provocar que se conozca quiénes están creando aquí y ahora. Edmilson. Bom, serei brevíssimo, porque a questão ela é extremamente complexa, né? Precisaríamos de um longo tempo para discuti-la. Mas vou respondê-la a partir de uma proposta do nosso grande educador, Paulo Freire. Paulo Freire fala a respeito da educação, que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Eu creio que a literatura em si ela não tem essa capacidade, essa potencialidade de alterar muitas das relações sociais. Mas ela pode sim interferir na nossa formação pessoal, na nossa percepção do valor das humanas. E a partir do momento que percebemos isso, nos entrelaçamos, e esse conjunto de vontades pessoais, num coletivo, pode, em alguns aspectos, gerar transformações significativas. Obrigado, Edmilson. Michael, a tua vez. Tem quase nada a acrescentar, porque foi bem falado. Só queria dizer que a zona de intervenção cívica, sim, podemos criar isso, mas eu acho que... E eu acredito também para o conterrâneo do Edmilson e também meu, Luiz Rufato, sempre fala do poder transformador da literatura, que é importante, mas a literatura é uma plantinha muito fraca também nesse contexto das barbaridades. Quer dizer, também os escritores, as escritoras também tem a obrigação de sair de sua zona de conforto e trabalhar para uma intervenção cívica. Quer dizer, é um processo retrocesso. Literatura
cria uma zona de intervenção cívica, mas também a literatura tem que entrar em intervenção cívica fora da literatura. Eu acho que é uma obrigação que nós todos temos, todos e todas. Michel, obrigado, Michel. Obrigado a todos. Foi um prazer enorme colher a vossa experiência aqui nesta mesa. Não sei se querem dizer mais alguma palavra, mas pronto, eu despeço-me por aqui. Não sei, alguma palavra final, alguma consideração que queiram fazer? Lucílio, eu quero, se me permite, agradecer imenso esse convite para poder estar convosco em Maputo. Não vi ninguém do público, mas quero só saudar aqueles que estão a ver. Eu acho que é uma grande chance de podermos estar convosco em Maputo virtualmente. Espero estar, espero que tenhamos as possibilidades de ver-nos assim mais de perto, mais pessoalmente nos futuros. E foi um grande prazer convosco aqui nessa mesa e talvez possamos continuar essa conversa que estava para aquecer agora. Exatamente. Eu igualmente agradeço e parabenizo a organização do evento, porque num espaço tão fluido quanto esse das redes sociais, né, é um espaço de muito embate, muito confronto. Momentos como esse de uma reflexão pausada e aprofundada, eu acho que já é um passo na direção da construção desse espaço cívico. Então, meus parabéns à organização e que a feira tenha prosseguimento com muito sucesso. E obrigado a todos pela gentileza da mesa, pela partilha das boas ideias. Foi um enorme prazer que a gente se encontre no momento presencial. Obrigado a nós. Muito bem, creio que está tudo dito. Mais uma vez, obrigado e continuem a acompanhar a Feira de Livro de Maputo, que celebra este ano Ungulano Vacacossa e 134 anos da cidade de Maputo. Obrigado, acompanhar a programação e até mais. Obrigado. Tchau, gente. Então, saímos. Obrigado. Estamos nos bastidores. Un placer.